mais falar de dor, não querem mais saber que Satanás está aí para atormentar, não querem mais que os seus pecados sejam expostos, não querem mais que ninguém fale o que eles têm que fazer ou o que eles devem fazer. Cada um é dono do seu próprio nariz. Por isso a palavra redenção parece que não tem mais poder. Mas esta madrugada, na vigília de Madureira, eu quero resgatar a essência desta palavra, e quero falar que sem a redenção nós não somos nada. Escute, sem Deus eu não sou nada, e sem a redenção eu não sou ninguém. Sem Deus você não é nada, e sem a redenção você não é ninguém. É claro que para levar você ao contexto dessa palavra, eu teria que falar que redenção é quando alguém olha para você e vê que você não tem forças para ir a um lugar ou para carregar algum peso, e a pessoa troca de lugar com você. Redimir alguém é você salvaguardar a pessoa, se colocar no lugar dela ou pagar a dívida dela. E como a palavra redenção não está mais em uso, eu tenho que usar a própria Bíblia para te fazer lembrar. Vou te explicar o que é redenção com um texto bíblico. Imagine você com uma doença incurável agora, mas a doença é tão tenebrosa que você não tem mais nariz para respirar, porque a cartilagem apodreceu, as suas orelhas já não existem mais, a sua língua está purulando pus, os seus dedos, as suas articulações já não se mexem, você não tem unhas porque as unhas apodreceram, você está agora suando sangue, você está agora transpirando pus, você está fedendo, seus cabelos estão caídos, e você parece mais uma figura que saiu de um filme de terror do que um ser humano. Pior não é isso, não tem ninguém para repartir essa dor, porque a sua família te abandonou, e antes de te abandonarem, você ainda teve que pegar na alça de 10 caixões e enterrar 10 filhos com a sua própria mão. E de reconhecimento de riqueza, você não tem mais nem casa para morar, você está no meio das cinzas. Os seus amigos vieram te confortar e acabaram perdendo a paciência e te falaram que você está em pecado e tem pecado escondido. Você olha para cima e não vê mais a glória de Deus e começa a discutir com Ele. Ao invés de ouvir coisas boas, você tem que ouvir Deus às vezes te dar um puxão de orelha. Você olha para toda a sua riqueza e vê que a única coisa que sobrou foi um caco de telha. E você está agora abandonado por tudo e por todos. E não há mais salvação, não há esperança para você, por isso todos te deixaram. E de repente, como que por um passe de mágica, como que num encantamento místico, dentro do seu cérebro que já está destruído e morto, esperando apenas a sepultura se abrir, lá dentro, no fundo do túnel, uma luzinha começa a piscar, e uma lembrança de que você serve um Deus que tem poder para colocar o homem no cativeiro, e tem poder para arrancar o homem do cativeiro. E de repente você se lembra que o seu Deus não é um Deus, Ele é o único Deus. E que quando Ele tem promessa na vida de alguém, a morte não tem poder sobre a pessoa até que a promessa se cumpra na vida dela. E aí, o que é que você faz? Mesmo não tendo ninguém para ouvir a sua confissão, porque tudo que ouviram foi um desabafo, você dizendo: eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. Mesmo não tendo ninguém para ouvir a sua prédica, você agarra aquele caco de telha e espanta os seus únicos amigos ali, que são as moscas que estão voando em cima da sua podridão, e levanta aquele caco de telha como um troféu e grita bem alto para alguém que está acima das estrelas ouvir assim: eu sei que o meu Redentor vive. E de repente, a pele que estava podre fica como a pele de uma criança. A orelha que caiu recebe uma orelha nova, um nariz novo. A riqueza começa a vir para sua mão, e de repente você que perdeu um, agora tem 2. Perdeu 1 milhão, agora tem 2 milhões. E vem a família de volta ao seu redor, e você termina os seus dias batendo no peito, dizendo: Ele tira, mas Ele devolve. Ele põe na prova, mas Ele faz sair da prova. Ele me prova, mas me abençoa. Isso é a redenção. Isso foi o que Jesus fez. Pastor, se esse livro é um livro da redenção da humanidade, eu vou repetir de novo: esse livro era o livro da redenção da humanidade.
Pergunte para mim o que estava escrito lá, pastor. Consertando. O que está no presente escrito lá, pastor? Puxa a barriga, estufa o peito, faz um sorriso bem grande. O seu nome está escrito lá. Pastor Marco, não entendi uma coisa, pastor. Pergunte. Se era o nome de João que estava escrito lá, por que ele chorava? Vou explicar. João chorava porque alguém gritou dentro da sala. Ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima podia olhar para o livro. Não podia abrir o livro. E não podia ler o que estava escrito lá. E João disse, e eu chorava muito. Porque como aquele livro era o livro da vida. Ele é um testamento fechado, selado. Todo testamento só tem validade quando alguém morre. Só pode ser aberto por um advogado quando aquele que escreveu o testamento morre. Porque lá dentro tem riquezas, heranças. E se o livro não fosse aberto, não teria igreja, não teria vigília de Madureira. Se o livro não fosse aberto, não teria línguas estranhas, não teria lágrimas, esperança. Se o livro não fosse aberto, não teríamos nós o ministério que Jesus nos deu. Se o livro não fosse aberto, você não estaria com esse sorriso nos seus lábios, ou com essas lágrimas gostosas que descem por aí. Se o livro não fosse aberto, você era escravo e capacho de Satanás até hoje. Só por isso, quando João viu o livro fechado, ele disse para si mesmo, não valeu a pena. Todos morreram. Morremos em vão. Tudo foi em vão, porque ninguém pôde abrir um livro. Quantas e quantas vezes em cultos missionários eu não preguei sobre Isaías 6 e 8, usando o texto de forma profética missionária, dizendo, o Senhor está perguntando a quem enviarei. Quando eu descobri a complexidade, a revelação deste capítulo, eu chorei muito. Porque Isaías está apenas falando aquilo que ele ouviu Deus dizer na eternidade. Deus veio sobre a terra de Gênesis a Malaquias, 5 dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal e lei. Em cada uma delas Deus tentou conquistar o coração do homem e não conseguiu. Quando o Senhor retorna para o seu trono, no final da época da lei, ele senta no seu trono, põe as mãos na cabeça, olha para a humanidade perdida e grita, e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque na terra, nem embaixo dela, nem em cima, ninguém podia. E como ninguém podia, estávamos condenados. E quando lá no céu, aquele que estava à direita do Pai, viu a gente ser condenado, ele se levantou, colocou a mão no ombro do Pai, deve ter pedido, calma, Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. E eu imagino, olhe para o seu irmão, diga para ele, trouxe lenço? Se não trouxe, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, vamos chorar um pouco. Olha o diálogo que o Senhor me contou. O pai dizendo ao filho, mas eu já fui. E os homens não me aceitaram. Se você for, vai ser de igual forma. E o filho dizendo, papai, eu vou de uma maneira diferente. O Senhor foi com fogo, poder e glória. O Senhor foi e tentou conquistar e convencer o homem com autoridade.